passado inteiro e fizesse parar chover nos primeiros erros, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, 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 chove. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. Na frente pra Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo, bateu pelo meio, bateu. Gol! E no Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é campeão mundial. E agora o seu povo veja o mundo de novo. Acho que o Palmeiras tem mundial? Não foi só jogar. Tem, Palmeiras tem mundial. Ah, vai! Tem, eu fui lá Não vai falar palavrão com o Cafu aqui, não. O Cafu é um cara de respeito. É um programa sério, viu? Não vou Tá? falar palavrão, não. Você acha que o Palmeiras tem mundial? Tem. Ah, Eu fui nos arquivos da FIFA, lá eu dei uma olhada. Eu faço parte do Stakeholders da FIFA, né? Então eu tenho acesso a toda a documentação lá da FIFA. Você tava falando que entrou no site da FIFA e viu lá que o Palmeiras tem mundial. Entrei no site, não, eu fui nos arquivos. Né? Você foi nos arquivos. Eu faço parte do Stakeholders da FIFA. O que é da fazer parte do Stakeholders? Stakeholders é a comissão que define todos os regulamentos e mudanças do futebol. Os novos campeões do mundo já estão a caminho do Brasil, como mostram os enviados especiais Marcos Uchoa e Sérgio Gueus. Mês de dezembro, já normalmente tão decorado de vermelho e branco, ficou ainda mais. É a cor do Papai Noel. Presente melhor do que esse no Natal. Só um grande Papai Noel mesmo, todo colorado, com o símbolo do Internacional no peito. Isso aí com certeza a gente vai ter lá no Rio Grande do Sul. O capitão com a taça é uma imagem popular e apreciada pelos torcedores do Inter. A ironia é de que um jogador que com certeza não está na lista de cartões de Natal de quase ninguém no Rio Grande do Sul tenha sido o autor do gol do título. Adriano, de apelido Gabiru, sofria de rejeição da torcida. Sofria. Agora todo mundo tá adorando. Isso é importante. Mas a pelota vai à vanguarda, já vem para Túlio, Túlio vai caminhando, vai ultrapassar a linha de vitória do terreno, abre jogo para Rodrigues, ele cabeceia para Liminha, ganha Liminha, jogada, entra no área, vai para o Gabriel, sorriu, continua Liminha, tentou muito, vai para o Gabriel, Era um azogue de mim. Atenção, o tempo regulamentar está esgotado. Enquanto vem o juiz de punição, e da Foi bom, foi recordar isso daí, né? Mas aquele eu não, lógico, não lembrava que tinha sido aos 30 minutos do segundo tempo o gol do empate, né? Mas esse tempo aí do gol até terminar o jogo, meu Deus do céu, para terminar o jogo, né? Eu acho que não lembro, não. Esse Mundial foi muito confuso. Na verdade, eu sempre digo que não sei se era uma cultural ou se... eu lembro que a gente jogou o jogo... A gente já estava sem o Eto'o, que estava machucado, e sem o Messi, que já estava começando ali a ser importante. E a gente jogou no sábado, acho, contra o La Coruña, mesmo time. Depois chegamos na quarta-feira, viajamos domingo. Depois chegamos contra o América do México na quarta, o mesmo time. E eu achei que ali o Raika tinha que ter rodado um pouco, descansado, né? E eu sabia que o Inter estava já há um bom tempo lá, treinando pra caramba. Fisicamente os caras estavam voando. E a gente vai... Na sexta-feira o Raika dá uma folga pros jogadores, né? Que eu não entendi muito bem, eu fiquei meio revoltado, porque eu falei, porra, a gente vai jogar um jogo, acho que domingo, não sei se era domingo ou era domingo final, e não tem sentido a gente tá tendo folga, porque eu queria fazer compra, né? Mas aí era eu, o Puyol só contra todo mundo, e o treinador, não tem problema, beleza. E aí a gente chega no jogo, fisicamente o time cai, o Inter cresce e perdemos. Essa é a história.
Se sentiram pra caralho aquele papo, a gente não liga pro Mundial? Não, eu ligava, porque eu queria ganhar. Primeiro que não tem nenhum jogo que eu queria perder. Claro. Continua tremendo em jogos finais. E o Yarley é jogador de final. Kleber Arado, que jogou com ele no Ceará, é jogador de jogo importante. Aparece no momento importante. Foi o que ele fez hoje. Vai lá, e o seu Ronaldinho treme em final. Vamos relembrar um pouco, né, daquilo que aconteceu lá em 81, da grande vitória, trazer energias positivas para a galera. Trouxe aqui algumas coisas, né, algumas relíquias. Olha, essa é a camisa original, né, da final. Vocês podem ver aqui, tá até a marca do esparadrapo. Ela tá meia, por mais que a gente lave, mas ela fica amarelada. E só tem 2 dessas. Eu acho que só tinham. Uma que ficou comigo e a outra que ficou que eu dei de presente, a do segundo tempo, para o Francalassi, meu preparador físico. 51 pra mim é pica e o Palmeiras tem mundial. Sem mundial. O passado é prólogo. Certos acontecimentos dão força a esta frase. Transformam tudo que veio antes em preliminar, em mero antecedente. Ou, para usar outro termo literário, em prefácio. Você se dá conta de que tudo que houve até ali, toda uma vida, toda uma história, foi simplesmente preparação para aquele certo momento, depois do qual nada será como era. E o passado ganha uma lógica que não tinha. Você passa a entender tudo em retrospecto. Tudo tinha um sentido em que você apenas não percebera, na falta do momento máximo. A vitória do Grêmio em Tóquio em 83, os anos medíocres, o quase rebaixamento, as finais desperdiçadas, os vexames, as desilusões, tudo era prólogo para ontem. Agora ficou claro, agora ficou lógico. O próprio destaque como melhores do mundo conquistado pelo Barcelona e pelo Ronaldinho fazia parte da preparação para o nosso 17 de dezembro, que não teria o mesmo gosto épico se o adversário fosse outro. Tudo era armação para aumentar o brilho e o drama do nosso momento máximo. Tudo se encaixava. Ou você pensa que a saída do Pato e do Fernandão foi obra do acaso, esse autor sem imaginação? O resultado veio sendo construído aos poucos, desde antes da fundação do Internacional, antes de Pedro Álvares Cabral, antes de Homero e das pirâmides. E eu sabia que havia uma justificativa histórica para o topete do Gabiru. A Copa Rio. A Copa Rio ela foi criada para tentar dar uma resposta para o Brasil e para o brasileiro e para o mundo daquilo que havia perdido o Brasil na Copa de 50, um ano e uma semana antes da final. Porque o Palmeiras 2 e Juventus 2, o 7º jogo da Copa Rio de 51, foi um ano e uma semana depois do Maracanaço. Então já começa por aí. Pontuando, o Mundial, a Copa Rio de 51, você tinha só campeões da Europa e da América do Sul. Da América do Sul você tinha um Nacional que era metade do time do Uruguai que havia sido campeão um ano antes, no Maracanaço de 50. O Vasco eu já disse que era isso. Você tinha um tricampeão da França, você teria um futuro tetracampeão de Portugal, você tinha o Juventus que seria campeão naquela temporada que começava na Itália em 51 e 52, e o Palmeiras jogou 2 jogos contra o Vasco no Maracanã e eliminou o Vasco, e pegou 2 jogos dificílimos contra o Juventus, que havia vencido o Palmeiras no 4-0 no Pacaembu. O Palmeiras pegou a Estrela Vermelha, que era a base da Iugoslávia, que havia sido um aniversário terrível do Brasil um ano antes na Copa de 50. O Brasil venceu o Olympique de Nice, futuro tricampeão da França, e não é fácil, e perdeu o 4-0 para o Juventus quando estava um time misto do Palmeiras. O Vasco era melhor que o Palmeiras, e o Palmeiras foi lá e venceu, mais ou menos como aconteceu contra o Flamengo agora na Libertadores. E pegou o Juventus, que talvez fosse melhor que o Palmeiras, mas perdeu o primeiro jogo por 1-0 e 2-2. Você pode discutir até se não é mundial, dá para discutir muito. Agora é a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro de clube de seleção. E nós colocamos todo o nosso jogo em campo, né? Principalmente no primeiro tempo, que foi um dos primeiros tempos maravilhosos que nós fizemos, né?
E aí conseguimos fazer o primeiro gol, percebemos ali, porque a gente tinha uma leitura muito rápida dos jogos, né? O Liverpool jogava em linha a zaga do Liverpool, facilitou bastante, porque era só jogar a bola ali para poder o Nunes entrar em facão. O primeiro gol foi assim, não foi diferente. O Nunes marcou o primeiro gol. E o segundo gol foi uma falta que o Zico bateu. Eu consegui fazer o gol. O terceiro veio com a bola, toquei pro Zico de primeira, tocou pro Nunes. Aí saiu o terceiro gol. Aí nós